Só que nós não sabemos o que o Espírito Santo vai ler. Então nós abençoamos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, boa tarde. Que a paz do Senhor inunde os corações de todos nós que estamos aqui presentes. Amém. Hoje eu vou falar sobre ponto de contato. E quando nós ouvimos essa palavrinha contato, o que nós lembramos? De agendas, de redes sociais, de amigos, né? E todas essas palavras nos remetem à palavra intimidade. Né? Porque nós só temos contato, só adicionamos pessoas à nossa vida quando nós temos um certo grau de intimidade com essas pessoas, né? Pois então, aqui nós não vamos falar dos contatos que nós temos no dia a dia, nós vamos falar do contato, do ponto de contato espiritual com Deus. Amém. Muitas pessoas sequer acreditam na importância do mundo espiritual. Acham que isso é bobagem, que isso não existe, que a gente tem que viver a vida sem se preocupar com isso. Falam inclusive do livre-arbítrio. Eu acredito que o livre-arbítrio ele é importante quando nós temos que fazer algumas escolhas, mas antes dessas escolhas nós temos que submeter as nossas pretensões, as nossas opções a Deus, né? Para que Ele nos abençoe, para que Ele nos oriente. Porque a nossa liberdade ela é falível, né? ela é finita. E a pessoa que acha que pode tudo, que sabe tudo, ela está bem propensa a errar e a acabar permitindo que o mundo espiritual maligno entre na sua vida. Em 2 Coríntios 3,17 nós lemos: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então é essa liberdade que nós temos que ter, orientado por Deus. Como é que está o seu ponto de contato com Deus? Você conversa com Deus todos os dias, só à noite, só pela manhã, a todo momento? Eu, por exemplo, eu estou sempre conversando com Deus. Eu nem ligo o rádio do meu carro, porque quando eu saio, eu sempre vou assim, abençoa meu dia, me orienta, me leva pelo melhor caminho, me protege contra qualquer mal que possa me acontecer. E a primeira condição para que isso aconteça é a gente ter fé. E fé, nós vimos aqui, que é a certeza de que alguma coisa vai acontecer, mesmo se nós sabemos o resultado. A fé é um ato pessoal, mas não é um ato isolado. Nós já ouvimos também algumas pessoas dizerem assim, que quando você tira a brasa da fogueira, ela vai esfriando e apaga, né? A mesma coisa acontece conosco, né? Nós precisamos, para desenvolver a nossa fé, estarmos ligados a uma congregação, a um grupo de pastores, a uma célula, porque nesses espaços, nesses momentos, nós fortalecemos a nossa fé, né? Como é que nós vamos, quando a gente quer saber alguma notícia, o que a gente faz? A gente liga a televisão ou liga o rádio, né? Se eu não me conectar com o mundo das notícias, eu não sei o que está acontecendo. A mesma coisa é com a nossa fé. Agora, para ter esse contato com o mundo espiritual, é necessário que haja que nós tenhamos alguns procedimentos. Como eu falei, oração ao acordar e ao deitar é o mínimo que nós temos que fazer. Né? Abrir os olhos, agradecer, Senhor, obrigada pela minha noite de sono, orienta o meu dia de hoje. Ler a Bíblia e ouvir os devocionais diários. Todo mundo sabe o que é devocional, né? Aquelas oraçõezinhas que a gente tem, até uns livrinhos, que é bom a gente ter na cabeceira para sempre estar acompanhando. Tem um caderninho, gente, vocês podem aproveitar esse caderno que vocês receberam. Escrevam nesse caderno tudo que vocês gostariam que acontecesse na vida de vocês. Olha, eu me surpreendo, porque eu tenho esse caderninho, sabe? E às vezes eu deixo lá guardado, escrevo ali, Senhor, me ajuda a conseguir tal coisa, me ajuda, me oriente nisso que eu vou fazer. E guardo lá e esqueço. De repente eu falo, meu Deus, isso aqui aconteceu e eu tinha pedido.
É super importante isso, sabe? A gente tem que registrar aquilo que a gente quer. Congregar numa igreja, participar de células, né? Respeitar e obedecer os princípios cristãos, perdoar, procurar ter harmonia e docilidade com as pessoas, principalmente as pessoas da nossa família. Como a gente vê pessoas aí na rua que, nossa, na igreja são os doces, né? Chega dentro de casa com os filhos e com o marido, são super grosseiros, ou com a mulher, né? Ouvir louvores, gente. Que músicas que estão sendo tocadas ou ouvidas nas casas de vocês? Como a gente vê jovens aí ouvindo rap, ouvindo essas músicas malucas, há uma linguagem sublinear. E o nosso cérebro capta tudo que a gente fala ou escuta. E você não tem ideia o mal que essas músicas fazem na cabeça das crianças. Eles absorvem com uma intensidade enorme aquelas bobagens que são ditas nas músicas. E aí você não sabe o que está acontecendo com o seu filho. É um menino tão bonzinho, tão legal, e de repente ele está aí fazendo uma série de coisas que nós aprovamos. É fruto dessas músicas que eles estão escutando. Outra coisa, consagre tudo que você vai fazer, o que você vai comer, ou o que você vai falar a Deus. Consagre, Senhor, eu consagro isso aqui ao Senhor. Orienta minha vida, né? Mantenha os seus pensamentos ligados a Deus o dia inteiro. Não é só assim, vou deitar, vou lá e oro. Pense em Deus todas as horas do seu momento. Leve Deus consigo. Ande com Deus nos seus caminhos. E você vai ver que isso é muito bom. Abençoe a sua casa, os seus familiares. Peça a Deus todos os dias, Senhor, abençoe a família. E mantenha um relacionamento com pessoas que honrem a Deus. Não adianta você orar e pedir a Deus, é andar com pessoas que não respeitam a Deus, que não oram a Deus, né? Essas atitudes, gente, fazem com que o nosso contato com Deus seja mais intenso. E a ausência dessas atitudes é que nos afasta de Deus. Deus está sempre querendo nos ouvir, nos abraçar e nos abençoar. Mas nós precisamos estar ligados a Ele também, pedir por isso, né? São os nossos pensamentos e as nossas atitudes que são os maiores obstáculos para que a gente não tenha esse contato com Deus. Quando Jesus esteve na terra, Ele representava o nosso Pai e as suas palavras são nesse papel, como nós ouvimos aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém veio ao Pai senão por mim. Que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Bom, nós queremos em Jesus outra coisa. Muitas pessoas falam de Jesus, falam de Deus e esquecem do Espírito Santo. Mas quando Jesus veio à terra e ascendeu aos céus, Ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo. E isso é muito importante também, né? Falar do Espírito Santo, pedir a proteção do Espírito Santo. O nosso corpo, eu fiquei sabendo disso quando eu já era adulta, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas não estão respeitando esse templo. Como é que você trata do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Ser desleixado, você relaxado, você permite que qualquer pessoa toque no seu corpo, ou tenha intimidade com você? Ou você não está cuidando desse tempo? Na Bíblia, nós encontramos inúmeras passagens que mostram pessoas que tiveram esse ponto de contato com Deus. Em Gênesis 22, 2, Deus fala a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O monte de Moriá foi um ponto de contato entre Abraão e Deus, certo? E Abraão foi considerado e chamado um grande amigo de Deus. Outro ponto de contato, em Atos 3, 1, 8, nós vemos a história daquele paralítico que
vocês já ouviram falar aqui também, que todos os dias ficava na porta da igreja pedindo esmolas. E com a chegada de Pedro e João, ele pediu uma esmola. E Pedro disse a ele: eu não tenho ouro nem prata, mas eu posso te dar. Mas eu tenho que te dou. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Você tem parentes, tem amigos, tem pessoas da sua família que você acha que precisa ter contato com Deus? Então, pensem aí um pouquinho. Pensem nisso. E escrevam aí no caderninho de vocês. Porque vocês serão esse ponto de contato. Amém. Abrir essas portas para essas pessoas. Certo? Essas pessoas precisam desse ponto de contato. E esse ponto de contato, depois que nós fizermos esse encontro, somos nós. Somos vocês. Amém. Glória a Deus. Sabe? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu poder, nos deu capacidade para que nós, por nosso intermédio, Ele se manifeste, cure e nos abençoe. Desculpa, Davi, mas eu... Ore pelas pessoas que estão precisando de um contato com Deus. Fale com elas. Se coloque à disposição de Deus e pratique aquilo que Jesus disse a seus discípulos em Mateus 18:19. Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos discípulos de Deus. Nós precisamos nos conscientizar disso e falar para as pessoas em nome de Deus. Quando você não tiver com quem falar, como falar, ou aquela pessoa não aceita a sua fala, ore por ela. Né? Ore por essas pessoas que as coisas vão se modificar. Sabe? E tenha um lema, eu tenho na minha agenda, eu tenho um pensamento que diz assim, ó: nenhuma vida prosperará contra a minha vida, porque Deus está sempre comigo. Amém. Glória a Deus. E agora eu queria homenagear uma pessoa, agradecer ela de público. Eu tenho uma pessoa na minha vida que acompanhou todo o meu trajeto, conheceu todos os pontos que eu tive que fazer 17 anos e fiquei casada há 25 anos. Mantive esse casamento mais pelas minhas filhas, porque com o tempo meu ex-marido ficou inclusive violento comigo. Até que eu consegui ter força para sair desse casamento. Há 8 anos atrás, eu sou filha de um pai ateu, que não está mais entre nós, e esse meu primeiro marido, meu ex-marido, meu único marido, não muito, ele também era ateu. E não permitia que a gente falasse em Deus. A minha mãe estava muito tímida também com relação a isso, chacotava e dizia: que besteira, vamos parar com isso, ir para a igreja, para aquilo. Há 8 anos atrás, eu conheci um homem que alguns de vocês até me viram com ele aqui. E o que me encantou nele, sabe o que foi? Que ele era católico. E a igreja eu o acompanhava às vezes, só que ele era como ele falou, Religioso. um religioso. Ele ia à igreja, ia à missa, rezava, era católico, tinha uma novena todas as quartas-feiras. Mas é exatamente isso. Eu convivi 6 anos com ele, ele começou a se tornar violento comigo também de novo. Só que eu já tive uma experiência e eu não tinha filhos com ele. E um dia ele cometeu uma grosseria enorme comigo, eu fiquei quieta, porque eu também não enfrento esse tipo de grosseria. Quando ele chegou na minha casa, todas as coisas dele estavam sobre uma mesa na garagem da casa. Eu disse para ele: segue tua vida. Eu não mereço um relacionamento desse. E nós precisamos ter essa consciência,
tua vida e te ofender, te magoar. E como eu disse, eu queria fazer uma homenagem pública aqui. Quero chamar a Célia aqui na frente. Que a Célia criou as minhas filhas, criou as minhas netas. E me ajudou. Com 17 anos e está comigo até hoje. Sabe? As minhas filhas adoram ela, as minhas netas também. Eu também tenho muito carinho por ela. Ela sabe tudo que eu posso, eu faço por ela. E foi uma pessoa que pode comprovar tudo que eu contei para vocês. Ela viu as agressões que eu passei. Ela me ajudou, ela me escondeu, ela me deu comida. Ela me encontrou sentada na escada do edifício, do prédio, quando ele me botou para fora de casa e eu não podia sair. Eu queria viver as minhas filhas. E ela me chegou de manhã, às 7 horas da manhã, eu estava sentada do lado de fora do apartamento. E eu, o que eu disse? Então, falou, eu dormi aqui. Foram muitas coisas dali que eu escrevi no livro. Ela viu tudo, né, Célia? Ela presenciou. E ele era um homem que socialmente era maravilhoso. A minha mãe ficou revoltada comigo. O que tu está procurando? Porque marido é isso que tu tem que te dar tudo. Tu tem joias, tu viaja, vem de uma casa excelente, tu tem tudo. Mas eu não era feliz. Um homem que na intimidade me violentava com palavras, com atitudes. Então eu dei um basta. E esse segundo relacionamento começou a ensaiar uma coisa assim, eu disse, não, eu não vou reviver essa história de novo. Agora em outubro fará 2 anos que eu despachei, sabe? Porque esgotou, foi demais. Eu não suportava mais aquilo, tá bom? Eu agradeço. Pessoal, obrigada. A gente vai ouvir agora o louvor e nós vamos fazer uma oração. E eu agradeço a paciência de vocês.